paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Que prazer estar com vocês. Que bênção. Convite maravilhoso. Sempre um prazer estar com o pastor Moisés, pastora Roseli. Amo esse casal de paixão. Parece que a gente se conhece há muitos anos. E eu já sou há 11 anos da Genuína e eu vim conhecer o pastor Moisés, acho que pessoalmente, quando eu me tornei co-pastora do pastor César. Já tinha visto, nem sabia que ele era irmão do pastor Isaías. E não tinha me dado conta do pastor Moisés. E eles são uma bênção. Tenho um carinho muito grande por esse casal. Deus abençoe a vida deles, este lugar, que seja abençoado e que vocês continuem fervorosos, da vontade de não ir embora, de ficar aqui com vocês, que vocês continuem com essa presença maravilhosa do Senhor Jesus na vida. Dá para ver na expressão corporal, no canto, na oração, a gente sente isso. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para a palavra. O Senhor havia colocado no meu coração há um tempo uma palavra e eu não fui direcionada a ministrar em nenhum outro lugar. Mas orando para ministrar aqui, o Senhor me lembrou dessa inspiração. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Você pode abrir aí na sua Bíblia, Jó 42. Jó 42, a partir do verso 1, que nos diz assim. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que era certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, leve 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresente holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merece pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz, Bildade e Zofar fizeram o que o Senhor lhe ordenara. O Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e os confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queriapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu por herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos, os descendentes deles, até a 4ª geração.
Então morreu em idade muito avançada. Uma história bastante conhecida. O primeiro versículo aqui é um dos versículos que a gente ouve muito falar. E lendo o livro de Jó, junto com um grupo de mulheres que a gente tem lá na igreja, de 40 mulheres que estamos lendo a Bíblia, e lendo esse livro, o Senhor me deu essa inspiração, essa palavra, que eu achei muito interessante. Os detalhes desse capítulo 42, porque o Senhor fala para Jó orar pelos seus amigos. E diz também para os amigos de Jó que Jó vai orar por eles. E eu me atentei a isso. Jó orou pelos seus amigos e foi a partir daí que Deus foi mudando a sorte, foi mudando a vida de Jó. E o próprio texto diz que eles não iam ser cometidos ou, de fato, tocados, porque Jó ia orar por eles. Vocês não falaram ao certo, ao meu respeito, como fez Jó, como fez meu servo Jó. Então, quando o texto diz que o Jó ia orar pelos seus amigos, e o Senhor também falou aos amigos de Jó que eles iam se apresentar em oração por Jó, e o texto diz que depois Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Dentro disso, igreja, eu vi uma importância muito grande das nossas amizades, das pessoas em nossa volta. E como tema, nesta manhã, o Senhor colocou no meu coração, quando Deus vira a página da dor. Quando Deus vira a página da dor. O livro de Jó, ele nos conduz a um dos caminhos mais profundos de experiência humana, que é o que, irmã Silene? O sofrimento do justo. Quem já leu Jó, do primeiro capítulo até o 42, você vê o sofrimento desse homem. Então, aqui a gente vê uma experiência profunda humana do sofrimento do justo. Ao longo dessa história, nós vemos um homem íntegro, que perde seus bens, seus filhos, saúde, reputação, e que mesmo sem compreender o motivo da sua dor, decide não abandonar a sua fé em Deus. E aí, quando eu olho isso e vejo que o livro de Jó já começa com perdas, mas louvado seja o nome do Senhor, que termina com restauração, e que no momento, no decorrer da vida de Jó, dessa história, ele não recebeu respostas para todas as suas perguntas, mas tem algo muito interessante que Jó recebeu, igreja, que foi a presença de Deus. Porque eu fico imaginando eu na situação. E eu já perdi um filho, embora não estava grande, mas eu estava de 8 meses. É a dor mais terrível do mundo, a perda de um filho. E eu imagino perder todos os filhos de uma vez só. Todos os seus bens de uma vez só. A sua reputação não tem mais. E a sua saúde ainda ser atingida. E de brinde, 3 amigos que foram para ajudar e chegaram lá, acusaram Jó de estar pecando, de estar em pecado. Imagina a situação. Meu Deus, que situação é essa? Mesmo com toda essa dor, com todo esse momento difícil, a gente vê
Jó ali posicionado. Jó neste momento de dor, ele vai tendo, fora tudo isso que ele já perdeu, ele vai tendo. E fora a dor que ele sentia, com certeza, frustração e um desgaste emocional. Porque imagina 3 amigos na sua orelha todo tempo, toda hora, falando, confessa o teu pecado. Confessa onde você errou. Você está nessa situação porque você pecou. Porque na cabeça deles, o que tinha? Bom, Jó era próspero, bem-sucedido, tinha uma boa reputação. Se ele foi acometido de tudo isso, então significa que ele está em pecado, que é o que hoje as igrejas neopentecostais falam para nós e nos ensina para quem já veio de lá. Porque eu vim de uma assim, então, o dia que a gente estava doente, precisou ir na farmácia comprar um remédio, é porque a gente não está sendo dizimista. Aí vocês não estão sendo dizimista, não estão sendo ofertante, tá vendo? O inimigo está descendo a mão em vocês aí. O inimigo está cirandando na sua casa e Deus está descendo a mão em você porque você não é dizimista. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele não é assim. Então, podemos ver que o nosso Deus, na verdade, durante alguns momentos que nós enfrentamos, em alguns momentos que nós passamos, o Senhor está nos ensinando, irmãos. O Senhor está nos moldando. O Senhor está trabalhando em nós. Eu e o meu esposo já passamos por momentos muito difíceis. Eu falo com propriedade aqui porque nós já perdemos casa, já perdemos carro, e para fechar a conta a gente perdeu um filho que estava prestes a nascer. E de tudo que nós perdemos, a dor maior é a de um filho. O carro você conquista depois, a casa você conquista depois. Mas eu quero dizer para vocês, nessa manhã, que às vezes nós enfrentamos situações onde Deus está nos moldando, trabalhando em nós. E eu vou explicar por quê. A gente se acha muito crente. Né? A gente se acha 100% crente. E nesse período eu ainda não estava na Genuína quando nós perdemos o apartamento. E depois viemos a conhecer o pastor César e fazer a FTB. E na sala de aula eu segurava o choro. Deixava para chorar depois que eu saía, porque eu falava assim, meu Deus, eu aprendi errado, ensinei errado, falei errado. Que é isso? Porque você se acha tão crente que você dá ordem para Deus de que Deus tem que fazer na sua vida e pronto. Deus tem que fazer, e eu era assim. Porque aprendi errado, me venderam um pacote que tem isso incluso, então eu vou optar em encostar Deus na parede. E quando nós perdemos o nosso apartamento, o Jorginho tinha de 5 para 6 anos. E naquele dia, e a gente tentou de tudo que a gente podia, e realmente era Deus tratando as nossas vidas. Porque a dívida era com a Caixa Econômica. Eu cheguei na empresa onde eu trabalhava, eu falei com eles se eles me mandariam embora e eu continuasse trabalhando só para pagar essa dívida. E a Caixa Econômica, o advogado da Caixa Econômica não aceitou. Eu pagaria uma boa parte da dívida, pagaria uma parcela da dívida e continuaria pagando a parcela do apartamento e rapidinho a gente conseguia se estruturar e pagar essa dívida. A Caixa não aceitou. E eu me lembro que foi uma grande humilhação naquele dia, porque diante da situação, como o Jorge ficou muito tempo desempregado e só eu estava sustentando a casa e o meu não era o suficiente, a gente, na época, não tinha condições nem de pedir um caminhão de mudança. Mas a própria Caixa, quando ela dá ali a notícia final, né, de despejo,
Então, eles mandam um caminhão para tirar suas coisas, ou eles levam para um depósito, ou levam para um lugar que você determinar. E a gente pôs a nossa mudança nesse caminhão e levamos para a igreja. No fundo da igreja que nós congregávamos, tinha 3 cômodos. Um cômodo ficou as nossas coisas, o outro cômodo, 2 por 2, ficou morando eu, o Jorge e o Jorginho, com o colchão no chão, a geladeira, o computador, que o Jorge era secretário da igreja na época, e o outro cômodo era a cozinha, onde eu fazia o alimento nosso. Foram 6 meses dentro de um cômodo 2 por 2. E quando eu saí daquele apartamento, quando eu saí no portão, na porta, lá fora, eu tinha que buscar o Jorginho na escola no final do dia e eu falava para Deus, Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou falar para o Jorginho que a gente não vai voltar para casa porque ele não sabia de nada? E eu chorava e eu falava, Deus, o Senhor não pode deixar... Não sou eu, Senhor. O Senhor está deixando o meu filho sem uma habitação, sem uma casa. Como pode, Senhor? O Senhor não vê uma criança. Como pode o Senhor fazer isso? Eu não vou te louvar mais. Oh, que imaturidade. E como Deus precisa fazer a gente perder para a gente entender que não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com coisas que nós temos, tem a ver com Ele. Tem a ver que nós precisamos ter uma presença maravilhosa com o nosso Pai Celestial. Desenvolver uma comunhão, uma intensidade com aquele que é quem nos rege aqui na terra. Porque se tirar o nosso fôlego de vida, já era. E aí eu peguei o Jorginho na escola, fui conversando com ele. E ficamos ali na igreja. Chegou o dia do nosso ensaio, as mulheres, aqueles grupos que ensaia para cantar e canta para ensaiar. E eu lá, sentada, falando para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui, mas eu não estou te louvando de verdade, né? O Senhor sabe que eu estou aqui, mas eu não estou de verdade. Irmãos, vocês não têm noção do que Deus fez na nossa vida. Nesses 6 meses que nós ficamos ali na igreja, chegou um momento que a angústia, a dor, talvez assim como o Jorge estivesse se sentindo, a frustração, o desgaste emocional foi tão grande que nós combinamos, eu e o Jorge, de entrar na igreja e orar na igreja na madrugada. Foi uma bênção, era disso que nós precisávamos, não era de apartamento. Não era de um apartamento, não era de um bem material. A gente precisava ter conexão com Deus e Ele conosco. Porque se nós não buscarmos, não tem. E aí eu admiro muito esse texto quando Jó diz que conhecia o Senhor só de falar. Agora os meus olhos te vê. Era isso que nós precisávamos, porque nós ficávamos encostando Deus na parede e buscando palavra para saber como que ia ser o resultado daquela história. E pessoas dizendo, não se preocupa, porque Deus não vai deixar você perder o apartamento. E a gente acreditando na fala das pessoas. E não é nas pessoas, é no Senhor Jesus. Jó reconheceu que seus amigos falharam como consoladores. Acusam dele não ter compaixão e misericórdia. Jó esperava consolo, mas recebeu acusações. Eles falavam de Deus, mas não falavam com compaixão. Eles apresentavam Deus para Jó, mas não era com compaixão. E Jó precisava receber consolo. E não acusações dos seus amigos. E nós precisávamos aprender. Aprender com Deus que as coisas não são só materiais. A gente precisa. A gente precisa de uma casa para morar, precisa de um carro. Mas a gente precisa ter profundidade com o nosso Senhor. Irmãos, nem toda palavra correta é uma palavra curadora. Às vezes nós achamos que estamos falando a palavra correta, as coisas certas, de forma certa, mas ela não é curadora. Precisa fazer a diferença nas nossas vidas.
Aí pensa que acabou? Não, perdemos o carro também. Vocês largaram a mão de ser besta e achar que vocês podem alguma coisa? Não, pode. Vocês não podem nada. Perdemos o carro, perdemos o apartamento. Depois de longos anos, eu engravidei. O Jorginho já estava com 11 anos. Não foi planejado, mas toda pessoa que sabe que está gerando um filho, ao momento que ouve o coração, isso traz alegria. Traz a ideia de montar um quartinho, do nome e tudo mais. E nesse período que eu estava grávida, eu dou risada hoje, mas foi muito difícil. Quando eu estava com 5 meses, o meu esposo trabalhava com um carro de fretamento de Campinas para Jarinu, era um micro-ônibus. Aconteceu um acidente na pista e, graças a Deus, ele não se machucou, nem os passageiros se machucou, mas naquele mesmo dia, à noite, a empresa mandou ele embora sem direito a nada. Mais uma luta, mais uma prova, mais um momento difícil. Eu trabalhava, na época, na área de casa como cabeleireira, então eu tinha um meio de trabalho, de ajudar em casa, mas eu ia ter que parar por causa da chegada do bebê. E isso foi em outubro, eu estava com 5 meses. Quando foi em janeiro de 2017, eu fui internada numa quarta-feira com a pressão muito alta. Fiquei no hospital ali para ser observada, fazer os exames. Na quinta-feira de manhã, o Jorge acompanhou a ultrassom. Estava tudo bem, tudo normal, a pressão do cordão umbilical, os batimentos do coração do bebê, o líquido, a placenta, estava tudo normal, tudo certo. Quando foi da quinta-feira, na madrugada da quinta para sexta, eu não passei mal, eu não senti nada e estava sendo monitorada a pressão e o coração do bebê. A próxima vez que as enfermeiras vieram aferir a pressão e o coração do bebê, já não tinha mais batimentos. Já não tinha mais batimentos. E lá vai a gente ter que ir avisar toda a família. Minha preocupação era o Jorginho, que ele queria muito um irmão, ele que escolheu o nome. E mais um momento difícil de perda. E eu me recordo que o Jorge, quando chegou no hospital, ele pediu para orar, antes de conversar com os médicos, porque os médicos pediu para ligar para ele para conversar. Ele pediu para orar e numa sala grande onde estava o psicólogo, a assistente social e o diretor-geral do hospital, eles deram licença, saíram e ficou eu e o Jorge dobrou o joelho, orou, ele não me falou nada na hora, depois que ele veio comentar que no momento que ele estava orando, o Senhor falou para ele que Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi nesse livro que Deus falou ao coração do meu esposo sobre isso. Ele é o dono da vida, ele dá e ele tira. E passamos por esse período difícil, foi um momento muito difícil para mim, de superação. Mas o que eu quero dizer para você, para continuar, igreja, é que aquela menina imatura, infiel a Deus, que disse que não ia louvar mais, que disse que não ia mais servir ao Senhor, pelo simples fato de ter perdido um apartamento, já se passaram 15 anos. E aqui estou eu, continuo louvando, engrandecendo e exaltando o nome dele, ainda mais do que aquela época, porque eu era uma menina. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. O não de Deus é pedagógico.
O não de Deus é pedagógico para as nossas vidas. Não pensa que é porque ele é ruim, não pensa que é porque ele não te vê, não pensa que é porque como eu vou te servir, Jesus, se você não tem olhado para as minhas causas, para as minhas dores, para os meus momentos difíceis. Não, nós precisamos passar para aprender. Às vezes você, como Jó, assim como eu, só ouvia falar. Como assim, irmã Silene? Mas você não estava na igreja, não pregava, não acompanhava as irmãs, não estava louvando? Estava, mas às vezes está mais assegurado ao testemunho de alguém que você ouviu do que o seu próprio, porque você ainda não tem um relacionamento profundo com Deus. E a gente só sabe quando a gente tem a nossa história com o Senhor. Quando a gente tem a nossa história com o Senhor. Jó diz que eles aumentaram a sua dor em vez de aliviar. Então, quem está em nossa volta? Quais são as pessoas que nós podemos contar? Quais são as pessoas que nós podemos verdadeiramente contar em nossa volta? Pessoas que vão nos dizer e nos ajudar que a gente precisa continuar buscando o Senhor? Ou pessoas que vão nos acusar de algo que eles veem como falha nas nossas vidas? O texto diz, em Jó 19, versículo 2, que até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Jó falando. Igreja, as palavras dos amigos, do pai, da mãe, do marido, da mulher, se ela não for de uma forma concreta, se ela não for de uma forma precisa, ela se torna um peso. Às vezes essa palavra transforma o sofrimento em um julgamento. Há palavras que ferem mais que o silêncio. E no capítulo 13, ali no versículo 7 e 8 de Jó, Jó percebe que esses seus amigos defendem falando para os nossos dias de hoje, para que você entenda, uma teologia rígida. Se você sofre, é porque você pecou. Não. Deus está nos ensinando como moldar o nosso caráter, como moldar as nossas vidas, como trabalhar em nós para que nós possamos ser, como já foi falado aqui hoje, ser pessoas que ajudam a curar outro. Se você não sarou feridas, se você não passou por momentos delicados, aonde quem foi o teu socorro foi Deus. A gente precisa. Foi criado e ensinado uma coisa para nós, nas igrejas que a gente ia, para quem não nasceu, não começou o evangelho na genuína, de que a gente tem que ser bem-sucedido na vida. E eu não estou dizendo que isso não é bom. Não, eu estou dizendo que o bem-sucedido, o ter coisas, o ter saúde, não é sinal de que nós estamos andando com Deus. Não é sinal de que nós estamos andando com Deus. Ah, Marcelina, então você quer dizer que quem está sofrendo, quem está perdendo, quem está com... Não, também não. Não, eu estou dizendo que a gente precisa estar alinhado com o nosso Pai. Eu estou falando que a gente precisa estar de olho naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos vivendo. De uma forma que estamos enxergando Deus? Ou nós só estamos ouvindo falar de Deus? Ou só nós queremos o que Deus dá? O texto diz no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. A restauração começa quando nós liberamos perdão. Pode ter certeza disso. A sua restauração, a minha restauração começa quando o nosso coração está limpo. Quando nós liberamos perdão. A gente precisa ter essa consciência. Então, Jó, ele sofreu, mas ele não perdeu o coração diante de Deus.
E é isso que eu estou querendo explicar para você. Não é sobre o ter e o não ter. É sobre não perder a essência que nós tanto precisamos, que é a de Deus nas nossas vidas. Durante toda a história de Jó, nós vemos que Jó perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. E ainda teve que ouvir essas acusações que deveriam ser consolo. Aí uma pergunta para mim e para você. Como eu disse, quem está do nosso lado? Quais são as pessoas que andam conosco? São pessoas que estão conosco ali na fé, vai nos ajudar, vai nos consolar, vai nos confortar? Ou melhor, quem somos nós na vida dos nossos amigos? E eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. Ontem, eu nem comentei com meu esposo, mas a gente viu uma situação que eu falei assim, não, vocês estão sendo egoístas. Era o quê? Se recusar a ajudar o próximo com um aparelho, com a máquina. E, igreja, o tanto que Deus já me moldou e já trabalhou em mim, eu dizendo que não iria fazer e que não iria servi-lo, e aqui estou, eu vejo que a gente tem um propósito, um chamado. E a gente tem que se posicionar diferenciado, porque nós somos diferentes. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos filhos, filhas. Então eu não concordo com ouvir alguém dizer assim, não, foi nós que compramos, então a gente não vai ajudar essas pessoas. Que egoísmo. Então quem nós estamos sendo na vida das pessoas em nossa volta? Será que nós temos palavras que confortam, que consolam? Ou nós apontamos o dedo? Estamos vivendo dias difíceis. Dias que falta essa comunhão, esse ajuntamento, essa unidade, essa união. E eu me assustei. E aqui agora falando para vocês, eu olho e vejo como nós estamos sendo amigos. Como nós estamos sendo na vida do nosso próximo. Como nós estamos vendo a vida de alguém que está passando por uma luta terrível. E às vezes nós olhamos e dizemos que é pecado. Nem todo sofrimento é consequência de pecado. Às vezes é um processo de Deus. E quando é um processo de Deus, igreja, quão lindo é uma igreja levantar e orar como vocês fizeram aqui. Parabéns. Parabéns. Porque tem gente que não se importa com a dor do outro. Tem gente que não se importa. Tem gente que não está nem aí. Os amigos de Jó falaram coisas erradas sobre Deus para Jó. Eles tentaram explicar para Jó o sofrimento dele, mas falaram sem entendimento espiritual. No final aqui a gente viu no texto que Deus está dizendo que eles não falaram o que era correto. Então, Deus pediu algo surpreendente a Jó. Que ele orasse por eles. Jó foi ferido, acusado, injustiçado, e Deus disse para ele, ore por eles. Vocês já pararam para pensar? Uma pessoa que está frustrada, com dor, um desgaste emocionalmente, vivendo um sofrimento e em cima desse sofrimento um julgamento. E Deus diz para Jó, ore por eles. Nosso Deus é lindo demais. Nosso Deus é maravilhoso demais. A restauração começou quando Jó intercedeu. O texto diz,
algo muito poderoso. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A mudança não aconteceu quando Jó reclamou, quando Jó questionou. A mudança não aconteceu quando Jó se defendeu. Quem já leu o livro sabe muito bem do que eu estou falando. A mudança aconteceu quando Jó orou. Isso revela um princípio espiritual para as nossas vidas, que Deus restaura a nossa vida quando nós liberamos perdão, quando nós passamos a vivenciar aquilo que está em nossa volta como um julgamento. O que você vai fazer? Como vai ser o teu posicionamento? O meu posicionamento, o seu posicionamento é de criar raiva, rancor, ódio. Porque para um cara que já estava ferido, machucado, injustiçado, caluniado, ainda deixar que tudo isso entrasse no seu coração, não sobraria nada de Jó. E o tema, quando eu disse para você, como eu disse para vocês, é quando a página da dor é virada, quando ela vira, quando a página do momento que você está enfrentando, ela vira, você passa, tem que ser algo diferente, tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo preciso. Então, nós vemos Jó interceder por quem feriu, por quem o feriu. E igreja, quando a gente intercede, quando a gente ora, quando a gente põe na frente do Senhor aquilo que nós precisamos e aquilo que nós estamos sentindo como sentimentos, com relação aos nossos sentimentos, Deus libera cura. Deus libera cura de verdade. Interceder por quem nos feriu libera cura. E olha que interessante que eu falei esses dias que eu estava ministrando lá em Campinas. Que coisa interessante. Interceder é fazer parte do milagre de alguém. E isso é lindo. Interceder é fazer parte do milagre de alguém. E às vezes nós intercedemos por pessoas que nunca vão saber que nós oramos. Porque alguém vai pedir para nós orar por um nome, por uma pessoa, por uma família. Vai nos pedir oração, intercessão, e essa pessoa nunca vai saber que nós oramos. Mas a partir do momento que Deus agiu, que Deus liberou, que Deus libertou, que Deus liberou cura sobre a vida dessa pessoa, você faz parte de um milagre porque você intercedeu. A mudança da vida de Jó foi a partir do momento que ele intercedeu, que ele orou pelos seus amigos, que ao invés de consolar, de confortar, foi acusadores. Olha a importância, irmãos, de entendermos a palavra de Deus verdadeiramente. O irmão lá, ele levantou uma ofensa contra mim, uma calúnia. Eu não quero mais saber. Se ele passar na mesma calçada que eu vou mudar de lugar e vou para o outro lado. Que crente somos nós? Quem somos nós verdadeiramente diante de Deus? Irmã Silene, mas não é fácil o que os amigos de Jó fez com ele. Não é mesmo. Mas já que ele estava sendo moldado, que ele estava sendo tratado, e que Deus estava se revelando verdadeiramente a ele, como ele mesmo disse que antes ele só conhecia de ouvir falar, e agora os olhos dele vê Deus, é no perdoar, é no orar, é no interceder. Orar por quem nos feriu faz 3 coisas. Acontece 3 coisas. Cura o nosso coração, porque o perdão quebra a raiz da amargura. Libera a justiça de Deus. Deus trata cada pessoa conforme a sua justiça e não conforme o que nós queremos que Deus faça na vida daquela pessoa. Terceiro, abre portas de restauração.
Deus restaurou Jó, Deus deu em dobro, Deus trouxe honra novamente para a vida de Jó. Interceder abre um novo ciclo. A oração de Jó marcou o fim do sofrimento e o início de uma restauração. Às vezes nossa vida fica travada porque ainda carregamos ressentimento, mágoa, dor. Mas quando nós decidimos orar por quem nos feriu, Deus muda a nossa história. Não é a de quem feriu você, é a nossa história. Porque você já parou para pensar que quem te feriu, quem te ofendeu, está vivendo a vida dela bem? E às vezes ela nem sabe que você está ofendido com ela por aquilo que ela fez ou falou. Então, quando a gente intercede, abre um novo ciclo na nossa vida. É no nosso eu que Deus trabalha. É na nossa vida, na nossa história. Talvez você esteja hoje pedindo algo diferente para Deus relacionado a algo desse tipo. Ressentimento, dor, mágoa, tristeza, acusação. Irmãos, o que a gente tem de problema com família? Na nossa família, eu não estou dizendo com família no geral, não. Na nossa família tem sempre, parece que um enviado do inimigo para tirar a nossa paz. Queima ele mesmo, irmão. Queima ele mesmo. Porque parece que tem um levante. Mas o que a gente deve fazer? Orar, interceder por esse ente nosso. Fazer como Jó fez, ouviu a voz de Deus e intercedeu pelos seus amigos. Ore por alguém que te feriu, mas lembre-se, Jó perdoou, Jó intercedeu e Deus mudou a sua sorte. A restauração de Deus começa quando nós estamos ali, no tempo de oração, na intercessão. Mais uma vez, a restituição de Deus começa quando o coração libera perdão. Quando o coração libera perdão. Verdadeiramente, o nosso Deus, ele é profundo em nos tratar, em cuidar de nós. Ele é maravilhoso. Mesmo se você foi traído, abandonado, mesmo que você não tenha vivenciado momentos de alegria durante a sua história, você precisa confiar. Porque Jó diz no capítulo 16, o versículo 4 e 5, ele afirma que se fosse o contrário, ele agiria diferente com seus amigos. Ele diz, mas também eu poderia falar como vós falais, mas eu vos fortaleceria com a minha boca. Jó diz, claro, eu teria escolhido encorajar e não acusar. E para finalizar, irmãos, empatia é escolher sentir o que o outro sente. Não explicar o que o outro está passando ou sentindo. Empatia é escolher sentir o que o outro sente. Que nós possamos, nos momentos difíceis da nossa dor real, o Senhor possa colocar em nós um coração honesto, de um relacionamento de intensidade com Deus. Que conflitos mal resolvidos na minha e na sua vida hoje possam ser curados, possam ser restaurados, possa ser de uma forma tão maravilhosa, preciso no testemunho e na exaltação do nosso Deus como na vida de Jó. Olha que coisa mais linda. Tu dissestes, agora escuta e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó está dizendo assim, olha, eu só ouvi falar
todo esse tempo, toda essa sabedoria que eu tinha, tudo que eu fazia, o holocausto que eu fazia pelos meus filhos, pelo pecado dos meus filhos, que não ofendesse a Deus, por toda a minha dedicação, por toda a minha fidelidade, eu só ouvi falar. Com esse sofrimento, ele passou a ver Deus. E foi assim na nossa vida, foi assim na nossa história. Foi assim na nossa vida. Hoje nós temos satisfação em dizer, né, meu bem? Que nós conhecemos o nosso Deus de verdade. Não dos testemunhos que as pessoas nos contaram. Não de ouvir um bom testemunho e aquilo edificar a nossa vida. Não, hoje nós temos a nossa história, o nosso testemunho, e que Deus não nos abandonou mesmo em dificuldades. Mesmo em dia de dores, de sofrimento, de angústia, de desespero, de desgaste emocional. Ele continua o mesmo, igreja. Ele continua o mesmo. O não de Deus é pedagógico. O não de Deus é uma proteção para mim e para você. Não se ofenda, não se entristeça quando você ouvir um não de Deus para um projeto, para algo que você vai fazer. Ainda não é o tempo, você não está preparado. Você acha que aquela, eu vou dizer menina, que eu já era mulher, já tinha um filho de 6 anos, mas você acha que aquela menina que diz para Deus que não ia louvá-lo mais, que não ia mais servi-lo, estava preparada para o que Deus está fazendo hoje? De jeito nenhum. Mas ele não me deixou. Eu queria deixá-lo. Ele não me deixou. Continuou comigo, me ensinou, me moldou. Eu o conheci verdadeiramente. Hoje passa o que passar. Acho que vai fazer 2 anos que a gente comprou um carro em novembro. Em dezembro o carro foi furtado. O Jorge se desesperou porque ele trabalha com carro. Eu e o Jorginho de boa, porque eu sei a quem eu sirvo. O que Deus fez? Era um carro simples, como o que nós temos hoje. Mas o de hoje é melhor do que o que nós perdemos. Eu vou reclamar para quê? Se quem é o meu pai é o dono de todas as coisas, ele sabe como faz, como agir, como tocar, como libertar, como restaurar, como transformar. Que verdadeiramente nós deixamos o nosso eu de lado. E nós possamos enxergar Deus na nossa história, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso chamado e no propósito que Deus tem para mim e para você nessa terra. Amém? Obrigada. Deus abençoe a irmã Roseli pelo convite.